Uma das dúvidas recorrentes aqui no meu canal é sobre padrões de candlestick. Muitas vezes eu já falei aqui que seguir padrões de candlestick não é uma das melhores maneiras de se operar no mercado. Porém, sim, eles são muito importantes se eles forem utilizados da maneira correta, com o contexto correto. Para isso, você deve saber reconhecer eles com facilidade, para, além da sua análise estar focada na zona de contexto, reconhecer rapidamente o padrão e poder operá-lo da maneira correta. Pensando nisso, eu fiz essa sequência de vídeos que eu vou mostrar os padrões mais importantes de candlestick aqui no meu canal. Conteúdo esse que eu já vi gente cobrando mais de R$300 para ser passado e eu estou disponibilizando para vocês aqui de graça. Eu vou mostrar direto da tela do meu computador como a gente deve reconhecer esses padrões e como eles devem ser operados para se ganhar dinheiro no mercado. Então, se você quer adquirir esse conhecimento sobre padrões de candlestick, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te passando da maneira mais didática possível o jeito correto de utilizá-los no gráfico. Fala pessoal, então como vocês puderam ver pela introdução, eu vou estar falando aqui nessa sequência de vídeos que eu vou estar fazendo sobre candlesticks, tá? Esse vai ser o tema principal dessa série de vídeos. Provavelmente aí vai ser 2 final de semana, 3 final de semana, quantos necessários forem para nós abranger todo esse conteúdo, pelo menos o básico que eu quero que vocês aprendam. Vejo que tem muita gente com dificuldade de entender sobre candlesticks. Para isso eu estou fazendo essa série de vídeos para, digamos, nivelar a todo mundo que assiste meus vídeos, assiste minhas lives, para todo mundo ter um conhecimento básico, tá? Um mínimo para a gente estar dando sequência nas lives aí, nas operações, todo mundo junto, tá? Então aqui pessoal, eu fiz uma sequência de slides aqui que vão nos auxiliar nessa primeira parte introdutória sobre candlesticks. Nesse primeiro vídeo eu vou explicar o que eles são, porque é muito importante a gente saber de onde vem e por que ele era utilizado. E vou explicar também o que significa cada parte do candlestick, que eu vejo que tem gente que não entendeu isso ainda, tá? Então pessoal, esse primeiro slide aqui é para explicar mais um pouco sobre a história do candlestick. Não é necessário vocês saberem, mas eu acho importante conhecer sobre a história das coisas, tá? É fundamental se vocês decidem trabalhar com isso. É fundamental. Imaginem que vocês vão trabalhar numa empresa, vocês precisam conhecer a história daquela empresa, tá? Faz diferença. E o mercado financeiro, como qualquer empresa que vocês vão se predispor a tirar o salário de vocês dali, acho importante o camarada saber um pouco da história. Então o candlestick, basicamente, ele foi criado lá no século XVIII como um método de analisar tecnicamente os contratos futuros de arroz, tá? Lá pelos japoneses. Depois, o nome candlestick foi trazido pelo Steve Nielsen, tá? Foi ele que ocidentalizou esse nome, esse não era o nome oriental dele. Então, ele foi trazido por esse investidor e começou a ser usado por ele. A história, a criação se atribui a Munehisa Roma, o maior desenvolvedor dessa técnica e dessa análise. Também diz a lenda que ele conseguiu, só utilizando padrões de candlestick, fazer mais de 100 pregões vencedores em sequência, só utilizando os candlesticks, tá? Então, de todas as teorias, de tudo que foi estudado, hoje candlesticks são difundidos de várias formas pelo mundo afora. Provavelmente ele é uma das maiores ferramentas que a gente tem para estar operando tecnicamente o gráfico, beleza? Então esse aqui é o básico, um pouco da história só. Depois disso, pessoal, a gente vem para esse slide aqui, que ele é o core do candlestick, tá? É aqui que a gente vai entender o que é cada atributo dele. Então, basicamente, quando a gente cria uma conta numa corretora, seja de opções binárias, ou a gente adquire um home broker para operar Forex, B3, vem esse padrão de candlestick aqui, ó. O padrão vermelho e o verde. O vermelho sendo candlesticks de baixa, de força de baixa, candlestick vendedores, e o padrão verde que são os compradores. Isso é muito personalizável e vocês podem mudar do jeito que vocês quiserem. Esse é o padrão mais comum que a gente encontra, tá? Então, via de regra, são essas as cores padrões. O candlestick ele é dividido, assim como vocês estão vendo na imagem aqui, entre pavio e corpo, tá? Pavio a gente também comumente chama de sombra. Por que sombra? Porque aquela parte ali foi onde o candlestick passou, foi e voltou. Então ele só deixou a sombra dele. Ele é mais conhecido
por pavio, porque candlestick, se traduzir literalmente, ele fica como candelabro e ele também é conhecido como vela japonesa, então pavio faz mais sentido nesse contexto. Beleza? Então acredito que isso aqui todos vocês sabiam. E depois a gente tem as informações que ele nos oferece, tá? O candlestick, pessoal, como eu já falei em outros vídeos, ele é dividido por tempo gráfico. Então se vocês decidirem utilizar um candlestick de 5 minutos, esse vai ser o tempo de variação dele, ele vai variar durante 5 minutos, digamos que na abertura do pregão, às 9 horas. Vocês estão utilizando o candlestick de 5 minutos, só vai ser criado outro candlestick às 9h05, tá? Esse tranquilo, acredito que todos saibam, pelo menos quem já opera no mercado sabe. Então, dentro daqueles 5 minutos ele vai nos dar algumas informações, que é o que? O máximo ali onde está o topo do pavio, da sombra, é o preço máximo, foi o preço máximo que ele atingiu naquele momento. Depois a gente tem o fechamento, isso nós estamos falando do candlestick de alta, nós temos o fechamento logo na sequência. Lá embaixo nós temos o preço de abertura dele e a mínima. No candlestick de baixa vocês podem olhar que tem as mesmas informações, porém dispostos na ordem inversa, porque ele está descendo, então só inverte as informações. Isso é muito importante nós sabermos, porque quando a gente vai fazer uma análise, a gente precisa saber aonde foram as máximas do preço, até quanto foi uma margem razoável entre os compradores e vendedores. Com isso também a gente consegue tirar a média daquele dia. O padrão de médias móveis é uma média dos últimos candlesticks, tá? Então se vocês pegam um padrão de média móvel de 20 períodos, vai ser a média dos últimos candlesticks de acordo com esses valores que estão aqui, entre a máxima, mínima, abertura, fechamento. Tranquilo isso? Pessoal, eu vou fazer bem didática essas aulas, para isso eu vou fazer uma sequência de vídeos, então não vai ser tudo num vídeo só para não ficar maçante. Já fiz alguns cursos e sei o quão maçante é o camarada ficar horas e horas e horas falando sobre o mesmo assunto. Para isso eu vou estar dividindo esses vídeos em pequenas partes, tá? Então peço a compreensão de vocês para eu conseguir nivelar todo mundo num alto padrão de desempenho e conhecimento da análise técnica. Tranquilo? Então, para quem assistiu esse vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos de vocês, avisem que aqui vai ser passado conteúdo sobre candlestick, para quem não sabia, para quem tem interesse, tá? Porque isso me ajuda muito a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.